Seja muito bem-vindo ao canal EBD. Sim, senhor. O canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre sobre as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós chegamos à lição de número 7, a promessa de um coração novo. Desde a lição A Promessa da Salvação, as lições que se seguem falam de coisas contidas na vida daquele que tem a comunhão com o Senhor, ou seja, do salvo. Falamos sobre a promessa da cura, que está relacionada à salvação, pois a nossa salvação também é a redenção do corpo. E hoje nós iremos falar sobre algo que aprofunda esse relacionamento. Aquilo que está em contraposição àquilo que é externo e religioso, e falando do propósito de Deus através do Espírito Santo, que é habitar não apenas no meio do seu povo, mas viver dentro do seu povo, como templo e morada do Espírito Santo. Iremos falar sobre o homem interior, sobre o coração, sobre o novo nascimento, sobre o reino de Deus que se encontra dentro de nós, sobre a lei do Senhor que habita no nosso íntimo. Eu desejo que você fique conosco até o final, aqui no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. O título da lição, A Promessa de um Coração Novo, é baseado no texto áureo de Ezequiel 36 e 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Mas o que significa um coração novo e essa relação do coração de pedra e um coração de carne? É muito profundo toda essa explicação, porque ela está falando da transição da antiga aliança para a nova aliança e o aperfeiçoamento da obra da salvação, onde o Espírito Santo, procurando o caminho para o salvo, achou esse caminho através do cumprimento da promessa de enviá-lo por causa da vitória de Cristo na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 9 e versículo 8, diz que o caminho do Espírito ainda não estava aberto, porque ainda havia o santuário que estava de pé. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga, mostrando que tudo isso se cumpriu. E agora é possível o Espírito de Deus habitar dentro de nós. A mensagem dessa lição é uma mensagem muito profunda, muito gloriosa. E precisamos primeiro partir para a leitura bíblica em classe, que está em dois livros. O primeiro do Novo Testamento, Romanos 2, 25 a 29, e o segundo em Jeremias 31, 31 ao 34. Veja o que o texto diz, falando sobre a importância do que vem de dentro, do interior. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Quando ele fala de circuncisão, ele fala das leis cerimoniais, dos preceitos que Deus ordenou que Moisés passasse para o povo. Mas por que tudo isso deu errado? Jeremias vai responder depois. Então a circuncisão é proveitosa se você for fiel à lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então não é por ser judeu na carne que de fato faz parte do povo de Deus. No versículo posterior, que é o 26, ele diz: Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Saul ouviu da boca de Samuel quando ele disse que Deus se agrada mais em que lhe obedeça do que em que se ofereça sacrifícios a ele. Não é a religião, apenas as práticas externas que nos aproxima de Deus, mas principalmente um coração honesto, fiel e que tem uma verdadeira comunhão com o Altíssimo. O versículo 27 diz: E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? A letra, nesse sentido aqui, ele está falando da lei. A lei de Deus que foi dada por meio de Moisés. Então, o texto está falando sobre a verdadeira fidelidade. E dizendo aos judeus: você que tem a lei de Deus, você que tem a circuncisão na sua carne, você acha que por causa disso você pode ser um transgressor da lei?
Porque se você for um transgressor da lei, então você não faz parte do povo de Deus. Que não é ter um título ou ter recebido algo direto de Deus, mas ter uma verdadeira comunhão de fidelidade com o Senhor. Versículos 28 e 29, ele usa a palavra judeu aqui para falar de povo de Deus. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Em contraposição ao espírito e à comunhão gloriosa com o Senhor, temos os ídolos do coração, que Deus usou Ezequiel para dizer que Israel tinha esses ídolos no seu coração. Ou seja, tinha um templo, tinha as coisas que Deus mandou fazer, mas no seu coração eles eram idólatras. E da mesma maneira também, aqueles que não fazem parte da nação judaica, mas que se entregam ao Senhor de todo o coração, esses fazem parte sim do seu povo. Não são méritos de obediência ou preceitos relacionados às leis cerimoniais da letra apenas, mas cumprir isso na vida, viver na presença, andar na presença e não se adequar com este mundo, e não apenas ter uma religião para se gloriar. Esse entendimento ele fica um pouco mais completo quando nós passamos para Jeremias e depois para João capítulo 3. Jeremias 31 e 31 ele diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado. Deus está dizendo, mesmo eles sendo os escolhidos, e eu dando as leis, os preceitos, tudo o que eles deveriam fazer, mesmo assim eles invalidaram. Por que eles invalidaram? Por causa da desobediência, por causa da prostituição espiritual, que é a idolatria, tão condenada pela boca dos profetas, em especial Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, que protestaram contra um Israel que não é mais o povo de Deus. Por isso que Deus preparou algo muito mais glorioso, que cumpriria e estenderia a promessa a Abraão para cumprir ela em todas as famílias da terra e não apenas na nação judaica. Versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então é algo para o futuro, que não ficaria no povo étnico judeu Israel. Porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Nós estamos nos aproximando da questão do coração de pedra e o coração de carne. Veja que o coração deles é endurecido porque eles acham que precisam apenas cumprir os preceitos e assim mesmo permanecer em desobediência. Jeremias, no capítulo 7, protesta contra eles, dizendo: templo do Senhor, vós dizeis, eis o templo do Senhor. Eles confiavam apenas no templo. É o que algumas pessoas se utilizam de um texto do Novo Testamento, 2 Timóteo 2 e 13, que diz: se formos infiéis, todavia ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. O uso da Bíblia de maneira equivocada, sem considerar o seu contexto, leva as pessoas a acharem que Deus está com aqueles que estão em desobediência. O texto não está dizendo que Deus será fiel ao infiel, de maneira alguma. O próprio texto anterior, que é o versículo 12, diz: se nós o negarmos, ele também os negará. Jesus Cristo disse que se alguém se vergonhar dele e das suas palavras, ele também o negará diante dos anjos de Deus. Então, as pessoas que apenas mantêm uma religião, mas não mantêm uma comunhão viva com o Senhor, elas nem salvas são. Em Hebreus 5:9 diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. E Israel se desviou da presença de Deus, e o fato deles serem judeus não faz deles povo de Deus, porque estão distantes da comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E agora, a lei de Deus sendo colocada no interior do coração, através do Espírito Santo que habitaria no interior, faria com que o coração endurecido apenas por coisas externas recebesse vida e começasse a ser um coração que palpita, que bombeia sangue para o corpo, então um coração de carne que gera
vida para o corpo e vida espiritual. E agora, com o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos salvos, justificados, santificados, temos a lei de Deus e a palavra de Deus dentro do nosso coração. E agora, pelos dons do Espírito Santo, nós podemos falar para o mundo todo essa convicção de que Deus habita dentro de nós. Veja o último texto da leitura bíblica, versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Não há intermediador humano quem pare e dite as leis para nós cumprirmos. Nós teremos a lei no nosso coração. E comunhão e intimidade direta com o sumo sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é muito glorioso. Deu um crescimento nesse plano que abarca todo aquele que nele crê verdadeiramente. Isso acontecerá, baseado em Efésios 1, 13 e 14, quando nós crermos através da pregação e recebermos o Espírito Santo como selo e como penhor, a garantia de que nós seremos salvos. O Espírito Santo morando, habitando dentro de nós, e não mais é um utensílio que não é humano, como a Arca da Aliança. Em João 3,8, o próprio Senhor Jesus, falando para Nicodemos, ele diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Traduzindo, Jesus está dizendo a Nicodemos que, por ser judeu, é exclusivista e ele não compreende a profundidade da salvação da morada do Espírito. Ele está dizendo: o Espírito não salva só o judeu, o Espírito ele salva quem o receber, a todo quanto. Tanto que ele vai usar pronome indefinido para dizer todo aquele que nele crê. Todo aquele, não só judeu. Não é todo aquele judeu, mas todo aquele que nele crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Então é Deus que habitava fora, agora passa a habitar dentro. E isso é muito profundo e é muito glorioso. Promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A enquete que nós fizemos no nosso grupo no WhatsApp aprofunda essa questão da promessa do novo coração, do novo nascimento, do Espírito habitando dentro de nós. E a pergunta que nós fizemos aos irmãos lá do nosso grupo do canal EBD Sim Senhor no WhatsApp, eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários, melhor dizendo, para que você acesse esse link e entre no nosso grupo e possa participar das enquetes e ter um contato mais próximo conosco. Nós perguntamos: em que consiste a promessa de um coração novo? Que é simplesmente o título da nossa lição. E as opções que nós colocamos foi novo nascimento, espírito dentro do homem, regeneração, reino no coração, a lei no interior e nova aliança. E nós colocamos para que fosse possível selecionar mais de uma opção. Por quê? Porque todas essas opções estão corretas. Todas estão corretas. Ter um coração novo significa nascer de novo, nascer do alto, ter um caráter baseado nas coisas do céu. É também ter o Espírito Santo morando dentro de nós, é ser regenerado pela morada do Espírito de Deus que nos transforma em uma nova criatura. É ter o reino de Deus no nosso coração, baseado em Lucas 17 e 21. E a lei no interior, que está falando da mesma coisa. E a nova aliança no Espírito, e não mais na letra que mata, mas no Espírito que vivifica. A lei de Moisés, que nós não conseguimos cumprir, e o Espírito Santo que habita em nós pela fé em Cristo Jesus. É isso que o texto que Paulo está explicando. Então, Paulo explica muito bem isso em 2 Coríntios 3, é muito enfático sobre tudo isso. Aquele que está na lei não tem iluminação, está como que um véu posto sobre os seus olhos, mas aqueles que estão em Cristo estão vivos, estão na luz, estão enxergando bem, porque eles têm uma íntima comunhão com o próprio Espírito de Deus que vinha sobre o rosto de Moisés, que vinha sobre os profetas, mas agora não está no exterior, está dentro, no interior de cada um de nós. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. Primeiro, o coração na perspectiva bíblica. Segundo, o coração de quem está em Deus. E terceiro tópico, promessas para
o coração. Então a palavra-chave da lição desta semana é coração. E claro que aqui é uma figura de linguagem e a Bíblia não está falando do órgão que bombeia o nosso sangue, mas ela está falando do centro da razão, o centro da vida humana, o local onde a palavra, que é a espada de dois lados cortantes, penetra lá profundo e esquadrinha o coração de todo ser humano. Então, é o ser humano de fato como ele é, que faz com que essa comunhão baseada na sinceridade, no amor e na fidelidade se mantenha pura diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro tópico, o comentarista fala sobre o que significa coração na Bíblia. E ele resume a homem interior, o centro da questão mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, aqui, a palavra coração ela não está dizendo nem espírito, nem alma, nem corpo, mas está falando sobre o homem completo. Assim como Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 5,23, ele diz: "E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados." A Bíblia também usa a palavra carne para falar de homem, de pessoa, homem completo, integral, tricotômico, espírito, alma e corpo. E é isso que a Bíblia está falando. O homem como ele é, verdadeiro, no seu íntimo, no seu interior. Esse é o coração do homem. E tudo que faz parte da nossa alma, do nosso espírito, das nossas emoções, é essa linguagem bíblica do coração de que o Senhor Deus, em Sua palavra, está falando. E a circuncisão, que é simplesmente a obra da morada do Espírito Santo, a circuncisão do coração, é simplesmente Deus habitando dentro de nós e nos transformando em uma nova criatura. Enquanto os judeus faziam essa pequena cirurgia, né, que é uma cisão em círculo, circuncisão, nós hoje não precisamos fazer circuncisão na carne. A nossa circuncisão é feita pelo Espírito Santo no nosso espírito, ou na nossa alma, ou no nosso coração, que é a linguagem da lição desta semana. O homem interior, verdadeiramente convertido, verdadeiramente transformado e que agora tem um coração novo, pois quando a Bíblia fala em coração de pedra, está falando da impossibilidade de um homem ter vida pelos seus próprios méritos ou na tentativa de cumprir todos os preceitos da lei. Ele não tem vida, ele está morto. É um coração petrificado, é um coração de pedra. Tanto é que na cultura egípcia, para entender que aquela múmia, aquele faraó, ele voltaria à vida e que ele tem um coração, se colocava no local onde estava o coração um escaravelho, uma espécie de besouro, e ele ficava lá, por isso também que coração de pedra é porque no local ou no lugar do coração que foi retirado e guardado em um outro recipiente, está lá um escaravelho, está lá um besouro representando agora aquele ser que não existe mais, que é só o corpo, ele está morto. Assim é Israel quando desobedece, assim é o crente que se desvia da presença de Deus. Coração endurecido, enrijecido. Endurecer o coração é não querer ter vida, porque ele não está bombeando, está endurecido, logo ele não bombeia sangue. E quando nós recebemos o Espírito e temos comunhão com Deus, essa vida espiritual começa a fluir e nós passamos a viver verdadeiramente. É por isso que é um coração novo, é um coração que bombeia de fato. Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito em vez da letra. Então, coração de pedra, letra, coração de carne, espírito. E Paulo fala muito bem disso em 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. Vamos ver o que ele diz? Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, o seu rosto brilhando era transitório. A presença, porque ele estava cara a cara, face a face com Deus, dentro da glória, ela ia embora. Essa comunhão íntima acabava quando ele voltava. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Tudo isso foi abolido porque agora o espírito que era externo na vida desses homens agora é no interior.
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, até hoje, enquanto eles intentam permanecer apenas na religião, não entregar a sua vida a Jesus, o véu ainda está cobrindo eles. É necessário isso, eles não têm o Espírito de Deus de fato. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha só que interessante. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Veja o que o contexto está nos dizendo. Quando eles se converterem, então o véu se tirará. Ou seja, quando o Espírito do Senhor estiver neles, aí eles serão libertos da lei, libertos desse véu, libertos de estarem presos aos preceitos, porque agora tem vida em Cristo. Mas todos nós, agora os crentes, a igreja, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus, ou seja, agora a glória não sai de nós, está em nós sempre, porque o Espírito habita dentro de nós, não é exterior. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A obra do Espírito de Deus que habita em nós é agora não apenas vir nos fazer brilhar e sair. Ele está em nós. Então ele vai nos fazendo crescer na maturidade emocional, intelectual e espiritual pela comunhão com o Senhor e com o seu Espírito. Nós vamos crescendo, crescendo para a glória do nome do Senhor. Esse coração novo que é o interior do homem, onde está as suas emoções, onde está a sabedoria, o intelecto, onde está o espírito do Senhor, ele agora foi transformado porque ele foi regenerado, porque ele tem conexão com Deus. Então, o homem interior, primeiramente, e não o exterior em sua religião, em suas vestes ou em sua linguagem, é que precisa mudar de dentro para fora. E isso através de uma aceitação ao plano divino, que é o plano do Deus conosco, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é possível. O segundo tópico, o coração de quem está com Deus. Esse coração de quem está com Deus, e agora essa nova vida regenerada, faz com que esse crente passe a enxergar o reino de Deus e a viver dentro deste reino. Em João 3,3 está escrito: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só é perceptível o reino aquele que se entrega ao reino. Então, hoje, o próprio reino de Deus já está presente, baseado em Lucas 17:21, quando o Senhor disse: E quando disserem, o reino está ali ou acolá, não vá, porque é mentira, porque o reino não tem a aparência humana. O reino está dentro de vós. Então, como é esse reino? Ele tem basicamente três formas. Esta da atualidade, do ano aceitável do Senhor, que é simplesmente a lei de Deus no interior de quem crê. Juntando todos eles, formam a igreja. Esse reino tomará uma forma política e visível no milênio. E depois esse reino, ele será um reino eterno, quando estivermos na Nova Jerusalém. Então estamos em uma forma do reino, depois iremos para mais duas, sendo a última definitiva. Um coração consciente, semelhante a Maria, que pelo seu racionalismo guardava tudo o que ouvia falar sobre Cristo no seu coração, vendo o cumprimento das promessas de Deus. Com isso, nós guardamos a palavra de Deus, nós buscamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e não mais, mesmo estando nesse mundo e protegido pelo Senhor, não nos conformamos com as coisas deste mundo, não nos adequamos nem nos tornamos aceitável. Todo o nosso pensamento é levado à vontade de Deus, cativo ao Senhor, transformado o entendimento pelo poder da palavra de Deus. E aí podemos ainda nesta vida desfrutar de paz, de alegria e de felicidade. A prova é que Deus vê o coração. Ver o coração significa ver o interior. E Deus quer o coração. E o coração é o homem completo. Então Deus não quer um órgão. Deus quer o ser humano. Deus quer o nosso coração. O teu coração. Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que esse coração é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Ele pergunta. E Deus o usa e diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jesus Cristo conhecia muito bem, em João 4, a mulher de Samaria. E ele revelou coisas da intimidade dela e ela percebeu que ele era um profeta.
mas muito mais do que um profeta. Jesus se revelou a ela como a água pura da vida e disse que chegou a hora dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Está falando do coração, da intimidade, dos verdadeiros sinceros que adoram a Deus não só de lábios, como está escrito em Isaías, mas adoram a Deus de fato com o coração verdadeiro, com a honestidade diante do Deus Todo-Poderoso. O que Nicodemos aprendeu em João 3, da boca do Senhor Jesus Cristo, é que o Espírito de Deus está à disposição para salvar todo aquele que tiver um coração sincero e crer nele de todo o coração e amá-lo com todas as forças da sua mente, das suas emoções, porque Deus nos chamou para amá-lo, porque ele nos amou primeiro e já provou esse amor, conforme Romanos capítulo 5 e versículo 8. Como o nosso trimestre está falando sobre promessas de Deus, então o título das lições sempre são promessas disso, promessas daquilo. O nosso terceiro tópico, ele fala sobre promessas para o coração, que é um coração feliz, um coração cheio de amor e o penhor do Espírito Santo no coração, ou seja, o Espírito no coração. E sobre um coração feliz, Jesus falando em suas beatitudes ou sermão da montanha, ele está dizendo simplesmente que aquele que anda em conformidade com esse sermão, ele tem comunhão